Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando aqui na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. Sou Lívia Nonemacher, hoje tenho convidadas maravilhosas e vamos falar sobre tireoide. Mas antes, eu vou agradecer os nossos patrocínios: Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje eu estou com uma ex-lutadora, empresária, que vem contar como foi a sua experiência, não muito boa, né? Sobre a tal tireoide, que é a Renata Verzemska, se eu acertei. Acertou. E ao lado, a doutora que acompanha a Renata, endocrinologista, doutora Rosana Martins. Eu vou começar perguntando para a doutora, porque eu dei uma lidinha, porque eu sei que tireoide, mais cedo ou mais tarde, ela dá alguns sinais na mulher, principalmente. No homem eu também tenho dúvidas. Mas li que a tireoide, se a gente não está bem, ela dá problema no fígado, nos rins, no coração. Então não é só aquela questão de hipo ou hipertireoidismo, eu engordo ou emagreço. Tem outras questões, né, doutora? Sim, sim. Na verdade, a tireoide é uma glândula muito importante para o funcionamento de todo o metabolismo. Ela é necessária para o metabolismo da glicose, dos lipídios, para a renovação celular, por isso que é importante para cabelo, unha, peles, para o funcionamento dos órgãos, intestino, para o intestino ter motilidade, poder funcionar bem, os batimentos cardíacos, para a fertilidade, enfim, são inúmeras necessidades do hormônio da tireoide no nosso organismo. Então, é uma glândula, não sei se eu posso pegar a maquete, para de repente, pode, doutora. É importante porque a gente melhor. Não sabe. Eu li que era parecido com uma borboleta. Uma borboletinha. Quando ela chegou, eu já olhei, foi observar, né? Já fui ver se era tal borboleta realmente, mesmo. A glândula tireoide fica na região do pescoço, entre o pescoço e o tórax, bem nesse vão do pescoço. Aqui é uma tireoide normal, que geralmente não é muito grande, né? Tem uns 12, no homem um pouquinho mais, 12 a 15 ml. A glândula tireoide, que produz os hormônios da tireoide, conhecido como T4 e T3. Esses hormônios é que são necessários para o metabolismo. E quando eles faltam, a gente chama de hipotireoidismo, que é a falta dos hormônios da tireoide. E quando em excesso, hipertireoidismo, que daí é o excesso aumenta o metabolismo e provoca daí efeitos contrários da falta, que depois até posso falar melhor dos sintomas. E os problemas da tireoide, doutora, começam desde jovem ou só mais tarde? Pode aparecer em qualquer idade. Existe uma forma que até é congênita, que pode ser de nascimento, né, que a gente chama de hipotireoidismo congênito, que não é tão comum, mas graças a Deus a gente tem um diagnóstico agora precoce pelo teste do pezinho, né? O teste do pezinho é o exame de rastreamento para o hipotireoidismo congênito. A maioria dos hipo e hipertireoidismos são adquiridos, né, que desenvolve no decorrer da vida. E pode ser em qualquer idade, desde adulto jovem, adulto mais idoso, criança, adolescente. Tem pessoas que têm predisposições, né? Principalmente familiares, quem tem um histórico familiar tem mais chance de repente de desenvolver algum problema na tireoide. E Renata, eu fiquei sabendo que foi numa luta, tu foi lutadora, depois pode contar pra gente, que tu descobriu que a tua tireoide não estava funcionando. Isso, foi numa luta, eu estava numa seletiva de um campeonato mundial e era normal para os lutadores levarem alguns golpes, e nessa luta eu levei um golpe na garganta. E já estava acompanhando alguns sintomas, mas os sintomas do hipertireoidismo e da hipotireoidismo, ele é semelhante a muitas outras coisas, né? Então ele pode ser confundido. Então a sonolência, tu dormir cansado e acordar mais cansada ainda do que já dormiu, queda de cabelo, unha quebradiça, falta de memória, ganho de peso. Então isso pode ser várias coisas. E eu descobri por causa desse golpe que eu levei, que eu já tinha levado outros golpes na garganta e ele não passou. Então passava 3 dias e passava a dor e ele persistiu a dor.
Até que eu trabalhava no hospital, até que um médico colega nosso disse, vamos fazer um exame, vamos fazer uma ultrassom, ver se danificou partes moles, cartilagem. E foi nesse exame que eu descobri, uma ultrassom comum que foi feito ali para descarga de consciência, que eu descobri que a minha glândula tinha parado completamente. E ali, junto com esse exame, eles me encaminharam para outro especialista, fiz outro exame e aí apareceu que tinha um tumor, tinha 4 nódulos e ela estava completamente parada. E aí tu fez uma operação? Fiz em questão tipo de 4 dias, assim, eu fiz os pré-operatórios e fiz o exame, fiz a cirurgia rapidão. E já estava sentindo problemas nos órgãos? Ou não? Não, a única coisa assim que foi, todo lutador ele tem um preparo antes de uma luta. Então, a gente bate peso, dependendo da categoria que a gente vai lutar. E eu sempre fui muito regrada nisso. E quando eu fui me pesar nesse campeonato, que foi uma seletiva, eu havia ganhado 1,8 kg. Campeonato é legal jiu-jitsu. De jiu-jitsu. Então, havia ganhado 1,8 kg. E, tipo, meu professor ficou indignado, assim, porque eu tinha feito tudo certinho. E ele sempre fala que o nosso primeiro adversário é a balança, para os lutadores. E eu fiquei com aquele ponto de interrogação, porque fiz a dieta certinho, fiz os exercícios, treinava 4 horas por dia em época de campeonato e eu havia ganhado 1,8 kg. Então as pessoas, elas ligam isso. Foi muito brusca a mudança. E ela parou de uma hora para outra, assim. Quer dizer, eu não sei há quanto tempo estaria parada já, não sei dizer há quanto tempo estaria parada. Mas foi quando ela se manifestou. Viram que o papo aqui vai render, né? O primeiro bloco já passou, a gente volta com a Renata e com a doutora Rosana. Fica aí. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. Voltamos com o seu programa Saúde aqui na TV Passo Fundo. Me chamo Lívia Nonemacher, hoje eu estou com a Renata Verzemska, empresária e ex-lutadora, também técnica em enfermagem, nossa, ela tem várias experiências, e com a doutora Rosana Martins, que é endocrinologista. A gente falou um pouco sobre a tireoide, a doutora mostrou ali como é que é a glândula que a gente não sabe no corpo da gente, né? E a Renata, eu gostaria que você concluísse. Então, a gente falou no primeiro bloco que foi através da luta que você descobriu que estava com problema. Fez a operação. E o porquê você procurou daí a endocrinologista?
Na realidade, eu trabalhava no hospital, né? Então, ela foi a minha primeira indicação. Mas ela não tinha horário. Aí eu procurei outra profissional até conseguir. Eu levei quase 6 meses para conseguir horário com ela. Doutora, nem vou tentar, então. 6 meses, mas ela é top. Sim, sim. Então, eu tive esse primeiro contato porque do cirurgião eu já saí encaminhada para uma endocrinologista. Para o resto da vida, quem fez tiroidectomia, total ou parcial, ou tem hipotiroidismo, vai tomar medicação pro resto da vida. E doutora, olha só, a gente faz exame de sangue e não aparece, aí um dia faz o ultrassom e aparece. Qual é a orientação da senhora quanto à idade, alguma coisa assim? E também falar mais do caso da Renata quando chegou até o seu consultório. Sim. Não existe assim até muitos exames de rastreamento, né? Geralmente a gente pede quando tem sintomas, que, como a gente falou, são sintomas bastante inespecíficos. Cansaço, aumento de peso, tem várias outras patologias que podem causar isso. Mas a gente sempre tem que lembrar da tireoide, que é uma doença bastante prevalente. Geralmente, quando está faltando hormônio, vai ser detectado nos exames de sangue. Mas alguns casos, principalmente o que a gente chama de tireoidites, que são as inflamações na tireoide, às vezes pode aparecer primeiro no ultrassom de tireoide, de rotina, que às vezes os pacientes fazem, já pode ter sinaizinhos de inflamação sem ainda ter a falta do hormônio. Mas a gente já tem que ficar em acompanhamento, porque a qualquer tireoidite momento... já vai tratando? Ou tem que fazer cirurgia? Não. A princípio não. É uma pergunta até que me fazem com bastante frequência. A tireoidite é a inflamação. E é uma inflamação crônica e muitas vezes indolor. Não causa dor, que nem uma inflamação de garganta. Então a pessoa tem que acompanhar. Não tem um tratamento. O tratamento geralmente é quando tem alterações nos hormônios. Por exemplo, a falta do hormônio da tireoide, a gente vai precisar repor. O excesso, vamos ter que diminuir a produção. E no ultrassom também é detectado às vezes nódulos, né? Que é uma doença bem comum da tireoide, os nódulos na tireoide, principalmente nas mulheres. Tem estatísticas assim que dizem que após os 40 anos, 40% das mulheres podem ter nódulos. Eu ia perguntar, porque quando eu fiz a última vez, apareceram nódulozinhos bem pequenininhos. Aí a própria pessoa que fez o exame antes de eu levar até o médico, disse assim, não, isso é bastante comum. Isso. Se fosse algo que é, né, importante, a gente já te encaminha daqui. Mas, tu vês, eu sempre fiz de sangue. É, isso. E não tem alteração de hormônio por ali, né? Isso. No caso específico da Renata, provavelmente ela teve as duas coisas. A falta do hormônio, que é o hipotiroidismo, por isso que ela tinha daí sintomas de cansaço, enfim. E os nódulos, que daí numa investigação melhor, que a gente tem critérios, né, para indicar a cirurgia. No caso dela foi necessário então fazer a cirurgia, retirada da tireoide. Com urgência, né? Com uma urgência. Depois precisa repor o hormônio, né? A tireoide é a única glândula que a gente tem no organismo que produz o hormônio da tireoide. Então, se a gente não tem mais, precisa fazer uma reposição de hormônio de tireoide para o resto da vida. Para fazer o funcionamento de todos aqueles órgãos que, na verdade, quase tudo que a gente tem, né? Precisa do hormônio. Tá ligado ali. É verdade. E o que mudou na tua vida? Fiz a cirurgia, fui até a doutora. Mudou a alimentação? Como é que é essa questão de hormônio, doutora? Quais são os hormônios que geralmente vocês indicam? Tem uma dosagem? Sentiu diferença? Muita diferença, porque além da tireoide, foi retirada as paratiroidianas. E a doutora me corrige se eu estiver errada, mas uma das principais funções da paratireoide é absorver o cálcio, tanto no sangue quanto nos ossos, que existe 2 tipos de mediação entre eles ali, né? E então eu senti muito formigamento, eu senti muita cãibra. Hoje eu ainda sinto, porque eu tenho que seguir, eu tenho que estar mexendo nos dentes, porque às vezes cai lasquinha de dente, eu tenho que estar reconstruindo eles, porque eu fiz uma deficiência de cálcio severa. Então hoje eu tomo 1.500 miligramas de cálcio dia e eu faço uma reposição todo domingo de 50 mil unidades, né? Todo domingo de 50 mil unidades, que é um comprimidinho que eu tomo todo domingo, né? De vitamina D.
Então, eu tenho essa reposição, vou fazer ela para o resto da vida. E mesmo vindo da enfermagem, a gente às vezes não dá muita importância para a tireoide. E até a questão de tomar medicação. Então, eu cansei de administrar a medicação para o paciente tudo junto. Eu ia lá, oferecia a medicação tudo junto. A medicação das 6 horas da manhã, e foi através da endocrinologista que eu aprendi que faz toda a diferença. Isso. Que você precisa ingerir no mínimo 40 minutos antes de qualquer refeição ou de qualquer outra medicação. Você precisa tomar ele sozinho, com no mínimo 4 horas de sono. Porque senão ele não faz efeito nenhum, ele não é absorvido. Esse é um pequeno detalhe que faz do hormônio, muita diferença, que a gente tem que sempre relembrar o paciente. O remédio ele não causa uma intolerância, assim, que às vezes os pacientes dizem, mas não vai me dar dor de estômago. Não, ele é bem tolerado, mas ele precisa de uma acidez no estômago para ser absorvido. Então, por isso é necessário esse jejum, né? Quando a gente está em jejum, a gente tem o pH, né, bem ácido no estômago. E daí a absorção do hormônio ocorre de forma adequada. Então, é um detalhe realmente que os pacientes têm que prestar atenção, de não ingerir junto com o cálcio, por exemplo. Quem precisa usar concomitante o cálcio, tem que separar. Usar primeiro o hormônio da tireoide, o cálcio em outro horário. Então, um detalhe assim que talvez seja o mais chato da reposição. E não pode deixar passar. Mas tem que ser observado. Eu sinto diferença, principalmente quando ela mexe, porque por que tu tem que acompanhar seguido, conforme a orientação? Porque esses níveis eles sobem e descem. Então, eu já fui diversas vezes no consultório dela onde foi necessário baixar, e fui diversas vezes onde foi necessário aumentar. E quando aumenta e diminui, eu sinto isso. É em cansaço, é no sono, é queda de cabelo, é unha quebradiça, é na fala, que muitas vezes eu troco as palavras para falar. Eu tenho perda de memória também, que isso é tudo consequência. E às vezes as pessoas não sabem, eles acham que é só ganho de peso e perda de peso. E é fígado, é coração, é rim. Então é muita coisa que abrange ali junto com a tireoide. E olha só, no terceiro bloco a gente vai continuar esse bate-papo dando dicas, tratamentos importantes, porque eu tenho certeza que a gente se identificou em vários sintomas que a Renata veio aqui, essa empresária, que deixa as meninas mais bonitas nos seus cílios, na sua boca, na sua sobrancelha, assim como eu, ó, até as meninas mais velhas. A gente volta daqui um pouquinho. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
Estamos de volta falando nas problemáticas da tireoide, mas vamos falar também de tratamento. Aqui nos bastidores, que sempre rende muito, tricô, a Renata estava lembrando algo muito importante. A gente está sempre pensando em regime e pensa sempre em tomar café sem açúcar, porque é termogênico, aí toma um açaí porque é termogênico, põe gengibre porque é termogênico, chá aquele, que não sei o quê. E essa mistura aí? Quero ver as duas falando disso. Essa mistura é complicada. Sim. Complicado, porque eu já fui para emergência do hospital por causa de um gengibre com um pouquinho d'água. Então, quem tem hipotiroidismo ou não possui mais a glândula da tireoide tem que cuidar com termogênico, tudo que acelere o metabolismo. Porque a gente esquece que nós não temos mais aquilo que acelera o metabolismo. E a endócrino trata também muita gente que quer emagrecer, né? Sim, quer aumentar a massa muscular e tal. E muitas pessoas vão com o objetivo de emagrecer sempre me perguntando, será que eu não tenho um problema de tireoide? Pergunta clássica no consultório. Realmente, os problemas de tireoide podem levar ao ganho de peso. O hipotireoidismo, né, que é a falta do hormônio, mas também a perda de peso, que é o hipertireoidismo. Então, no caso da Renata, como ela faz reposição de hormônio de tireoide, a gente tem que sempre estar atento à dose. Provavelmente, nesse episódio que ela teve de taquicardia, a dose poderia estar um pouco mais alta do hormônio naquele momento. Com água e gengibre. A princípio, uma coisa inofensiva, né? Acabou acelerando muito o metabolismo dela, concomitante ao uso do hormônio, que talvez estava naquele momento numa dose um pouco a mais do que ela precisava, deu essa descompensação. Então, realmente, a pessoa que já está em tratamento para problemas de tireoide tem que, de vez em quando, fazer a dosagem, né, do TSH, do T4, eventualmente do T3, que são os hormônios da tireoide, para ver se a dose do tratamento está adequado. E, doutora, a senhora já deve ter atendido ou atende atletas que têm problema de tireoide. Eles têm que estar sempre com o corpo em dia. E como é que é o tratamento daí com as pessoas que precisam render, né, no físico? Na verdade, o tratamento, a gente está simulando daí o funcionamento normal da tireoide. Se a gente está em níveis adequados do hormônio, a pessoa vai se sentir bem, vai ter um metabolismo normal, enfim. Eu tenho até crianças que como eu disse, pode dar em qualquer idade. Tenho crianças que atendo desde criança e agora na idade adulta praticam esportes, tem uma vida normal, mas sempre tem que estar naquela de 6 em 6 meses, dependendo de 3 em 3 meses, rechecando os níveis de hormônio para ver se os valores estão adequados, né? Os ginecos também receitam hormônios pra gente. Quando o gineco, quando o endócrino, se tem que ser junto? Sim. As doenças da tireoide são muito prevalentes. Acredito que não teria endocrinologista até o suficiente para atender todo mundo. O hipotireoidismo é uma doença muito comum. Os nódulos de tireoide são muito comuns. Então, geralmente os ginecologistas conseguem tratar casos iniciais. Eles conseguem diferenciar casos que precisam ser referenciados para o endócrino e outros que podem ser continuados em acompanhamento no próprio ginecologista. Então, eles provavelmente vão encaminhar naquele momento que eles já não estão mais acertando a dose do hormônio ou que a progressão da doença está acontecendo muito rápida. Então, eles acabam encaminhando para um endocrinologista para melhor ajuste, né? E o que melhorou na sua vida depois de tratamento, endócrino? O que tu gostaria de contar para o pessoal que é importante sobre a tireoide? Olha, vou falar como mulher. Acredito que para a mulher a dosagem hormonal correta é muito importante. Tanto no humor, quanto no sono, o próprio desenvolver de atividades dela. Então, quando eu não sabia que eu tinha hipotireoidismo, eu era uma pessoa que dormia muito. Aonde eu encostava, eu dormia, eu estava sempre cansada, estava sempre me arrastando para fazer as coisas. Então, quando tu começa a se conhecer, hoje eu sei que a dose não tá legal quando eu perco sono. Então, às vezes eu durmo, já contei isso para a doutora, eu durmo de 3 a 5 horas e tá ótimo, para mim tá ótimo. Eu rendo muito e eu tô sempre ligada, eu sou uma pessoa ligada, então eu sei se eu estiver muito cansada, eu já sei que os hormônios não estão bem. Descobri outras doenças associadas à tiroidectomia que já eram esperadas de acontecer.
né? Só que aconteceram tudo uma vez só, né? Então, aí entra a diabetes, entra o problema hepático, entra o problema cardíaco, entra o problema renal. Então, é muito importante que se hoje alguém se encaixou nesses sintomas ou se encaixa nesses sintomas, é bom procurar um especialista até para fazer um exame, porque a nossa qualidade de vida é muito maior. A nossa vida muda completamente. E doutora, recados finais, tratamentos, dicas importantes para quem está nos assistindo. Eu acho que a principal mensagem, como a Renata também já comentou, se alguém se encaixou em algum desses sintomas, é necessário verificar os níveis de hormônios. Principalmente quem tem histórico na família, é uma doença muitas vezes de caráter familiar, pessoas que mudou, por exemplo, peso de forma muito brusca, recente, um cansaço, porque cansaço é uma coisa comum, né? É difícil alguém lá no consultório não ter cansaço, mas um cansaço intenso, que está fora do normal. Os pacientes costumam me dizer que é uma falta de energia, parece que está acabando a bateria, que até acorda bem, mas chega no final da tarde, já está com muito cansaço. Então, o tratamento é basicamente do hipotireoidismo, a reposição hormonal, a reposição do hormônio da tireoide. Lembrando que não é o hormônio feminino, né? É o hormônio da tireoide. E tanto homens quanto mulheres precisam desse hormônio. Pode. A gente vai ter que trazer a doutora. Outras. Eu acho que a Renata também vem ter carteirinha pra gente conversar mais sobre, porque é muito importante. Viram homens que não são só as mulheres, tireoide não é problema só de mulher, por isso que a gente só ouve, né, nos sites femininos, mas os homens também têm problema. Gostei muito da conversa, quero que vocês voltem e vou agradecer os patrocínios: Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Até a próxima semana com seu programa Saúde.